Eu estava lendo hoje Efésios capítulo 6, verso 11 e 12, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Paulo está escrevendo sobre o diabo e dizendo que a nossa batalha como cristãos não é nunca contra os seres humanos, não é contra carne e sangue. Nós não estamos numa batalha contra pessoas, nós estamos numa batalha contra o diabo, contra hostes espirituais desse mundo caído que se levantam contra o reino de Deus. Por que é que isso me chamou a atenção recentemente? Com o lançamento do Mecanismo da Netflix, sempre voltaram os debates a respeito de política, PT, mensalão, Lava Jato e coisas assim. Com a resposta que alguém da família Bolsonaro, acho que o Carlos Bolsonaro, fez à Netflix falando sobre uma proposta que ele recebeu, que eles receberam sobre um documentário acerca do Bolsonaro na Netflix, e começa essa loucura toda na internet das pessoas se matando por causa de política. E o que é que me chama a atenção? Me chama a atenção como a figura do diabo é tão importante para um debate político saudável. O cristão, ele encontra na figura do diabo, talvez você ache isso uma força mística, uma mitologia que toma conta da mentalidade das pessoas, mas nós como cristãos encontramos no diabo uma figura de mal absoluto. Nós temos no diabo o mal, e o mal está projetado nele, ele representa tudo aquilo de negativo que há no universo. O homem que não tem Deus e que não acredita no diabo, ele não possui uma figura de mal absoluto. O que é que isso acaba afetando no nosso debate político? Acaba afetando o nosso debate no sentido de que o homem que não tem um diabo como uma figura histórica, como um personagem real, ele acaba precisando projetar o seu conceito de mal absoluto em alguém. E acaba virando o inimigo da ocasião. O inimigo da ocasião, em debates políticos, acaba sendo a figura adversária, seja o Trump, seja o Bolsonaro, e às vezes pode ser até a figura como Lula, ou como a Dilma, ou quem for. A gente acaba projetando o mal absoluto em indivíduos quando a gente esquece que já existe uma figura que é o mal absoluto, que é o diabo. Como cristão, a gente evita tratar o outro como se ele fosse realmente a nossa figura máxima e a representação última daquilo que é mal no mundo, porque a gente já faz isso com a figura chamada Satanás, e que Satanás ele é esse mal. Nós lutamos contra Satanás, nós lutamos contra as forças do mal que estão por trás até mesmo do cenário político nacional. E isso evita que nós, como cristãos, tratemos outras pessoas de forma tão abjeta ou negativa como muitas vezes a gente encontra nas redes sociais, em que o outro personagem político é tratado como se ele fosse a própria encarnação do Beelzebub, e que os eleitores e os militantes daquele personagem político acabam sendo tratados como demônios e as seclas da força do mal nesse sentido. Se você lembrar de Satanás como personagem histórico, se você como cristão não esquecer que existe uma batalha espiritual no mundo, você acaba olhando para as outras pessoas de forma um pouco mais branda, porque você já tem um mal absoluto para atacar. Nossa batalha não é contra as pessoas. Nossa batalha não é contra homens ou contra eleitores do Bolsonaro ou da Dilma ou do Ciro ou o que for. Nossa batalha não é nem contra forças políticas que são opostas ao cristianismo. A nossa batalha é contra Satanás. Nossa batalha é contra o diabo. Uma batalha que é vencida em oração, uma batalha que é vencida através da pregação do evangelho, uma batalha que é vencida através de um anseio escatológico pelo Cristo que vem reinar sobre tudo e dar ordem para essa bagunça toda. No nosso debate político, na nossa batalha contra elementos negativos da nossa cultura, a gente não pode esquecer que o outro nunca é o mal, que o outro nunca é o diabo, que o outro não pode ser visto como uma representação última de tudo aquilo que há de errado no mundo. Se você olha para o outro personagem político com essa visão, você já abandonou a ideia de que existe uma força do mal acima de todas as coisas, que existe um diabo acima de tudo. Quando a gente trata o outro de uma forma abjeta e justifica a violência contra o outro personagem político, por causa da fé ou da batalha cultural, da guerra cultural, a gente acaba agindo como quem não acredita que há algo e forças muito maiores por trás das pessoas. Lembrar que existe um diabo faz com que a gente batalhe contra a política e contra o pensamento errado com muito mais amor e graça e candura até do que a gente encontra hoje em dia na internet. O diabo é importante como um personagem para te proteger de projetar o mal contra o outro. Se você age dessa forma, talvez você precise lembrar que o diabo existe e que ele não é o Bolsonaro, que ele não é a Dilma, que ele não é o Trump, que ele não é a Hillary, ele é o inimigo de Deus, ele é o inimigo da igreja, ele é o inimigo do bem contra o qual a gente deve realmente se posicionar
com força e virulência contra. Os outros são imagem de Deus, são seres humanos. Nossa batalha não é contra eles. Você, eleitor do Bolsonaro, sua batalha não é contra o Lula. Você, eleitor do Lula, sua batalha não é contra o Bolsonaro, se vocês são cristãos de verdade. A vossa batalha é contra o diabo, que está atuando sim nesse mundo e nessa política. Então, nos debates que vocês vão ter, nas conversas que vocês vão estabelecer a respeito de política, lembra que o outro é a imagem de Deus, às vezes até irmão em Cristo, e não a encarnação do mal. A gente vê muito isso na internet. Francisco Hatz tem um livro chamado chamado A Imaginação Totalitária, os perigos da política como esperança. É um ótimo material para a gente lembrar sobre os perigos, né, da imaginação totalitária, da gente projetar na política anseios quase transcendentais e trazer forças cósmicas como o diabo sobre uma figura. É triste quando a gente traz até a figura de Deus, não é, sobre certos elementos políticos, mas a gente fala disso em outro momento, tá bom? Pequena meditação, um pequeno devocional político, né, aí para você nessa sexta-feira. Um abraço, Deus abençoe e tchau, tchau.